Oi pessoal, bem-vindos ao Consultor Office. Essa aula é parte de uma sequência que eu estou gravando referente a matrizes dinâmicas, um recurso disponível no Office 365 em breve e para assinantes do programa Insiders já disponível para você testar. Se você quiser acompanhar a aula com o arquivo que eu estou usando, o link está na descrição do vídeo. Se não, apenas fique assistindo. O que eu vou mostrar aqui é uma aplicação fantástica das matrizes dinâmicas e das funções matriciais novas, que é a criação de listas. No caso aqui eu vou usar células com validação de dados, mas o conceito pode ser usado também para caixas de combinação, os controles de formulário. O que eu quero dizer é o seguinte, imagine a situação, você vai fazer um cadastro na internet, você entra numa página, escolhe lá as suas opções, digita um nome, escolhe o seu estado, e aí tem um campo lá chamado cidade. Quando você clica na listinha de cidades, ele vai abrir as cidades do estado que você escolheu. Se você mudou o estado, a lista de cidades vai mudar também. Ou seja, uma lista depende da escolha da lista anterior. É o que você vai aprender a fazer aqui. Sem as matrizes dinâmicas, você tem um trabalho violento para montar isso, usando as matrizes tradicionais, como Ctrl, Shift, Enter. Dá para fazer com VBA também. Ficaria mais rápido se for VBA, acessando uma base externa de dados, enviando comandos SQL, através de conexão de dados. Bom, mas a gente não vai se aprofundar nisso, tá? Graças às matrizes dinâmicas, o processo ficou tremendamente simples. Você vai ver aqui. Aqui no arquivo existe uma área de consulta. Essa área ela pode ser, imagina assim, o topo de um relatório, pode ser um dashboard onde você vai escolher alguns itens, ele modifica tabelas, modifica gráficos. Aqui do lado existe uma área auxiliar. Isso aqui pode ficar oculto, o usuário não precisa ver. Aqui são os bastidores. Mas de onde vêm as informações? Na planilha seguinte, dados, existe uma lista com todas as cidades, todos os municípios do Brasil. No momento eu tenho aqui nessa lista 5.491 municípios, de todos os estados, de todas as regiões. Pode ser que a lista esteja um pouco desatualizada, existem alguns a mais, mas para o nosso propósito aqui vai ser suficiente. Bom, primeira coluna, regiões. Segunda coluna, estados. E a terceira coluna, as cidades. Muito bem. Um jeito de você fazer isso daqui, antigamente, era você aplicar uma filtragem, ou você ter que extrair listas separadamente e depois remover duplicadas. Mas veja como vai ser feito. Para não ficar o vai e vem entre planilhas, para selecionar com o mouse esse intervalo, eu vou dar 3 nomes para essas colunas. Aqui eu não estou trabalhando com tabela, um intervalo comum. Eu vou chamar esta primeira coluna, partindo de B5 até o final, vou chamar de regiões. A segunda coluna, a partir de C5, vou chamar de estados. E a última de cidades, assim por diante. Não precisa fazer manualmente. Aqui em cima tem a caixa de nomes, o nome pode ser digitado. Mas ainda bem que existe um comando que cria esses nomes automaticamente. O que é necessário? Primeiro, selecionar o intervalo todo. Um atalho muito legal. No seu teclado, se você tem teclado numérico separado, em cima do 9 você tem um asterisco. É só apertar Ctrl asterisco. Pronto, ele seleciona tudo. Se você não tem o teclado numérico, você pode usar o asterisco do teclado principal em cima de números. Lembre que ele está acima do 8. Então, Ctrl Shift asterisco também funciona. Bom, intervalo selecionado. Na guia Fórmulas, no grupo Nomes Definidos, agora esse botão aqui, Criar a partir da seleção. Ele traz essa caixinha, ele identificou que na linha superior existem algumas palavras, e na coluna esquerda também. E ele pode usar essas palavras para criar os intervalos. Na verdade, essas da coluna esquerda não vão ser usadas, então eu vou desativar essa caixinha aqui, deixar apenas a primeira, linha superior. Então ele vai usar a palavra regiões para nomear tudo que vem embaixo. A palavra estados e a palavra cidades, mesma coisa. Ok aqui. Vamos desmarcar. De novo, fórmulas, só que agora o gerenciador de nomes. Aqui ele já criou automaticamente todo o intervalo baseado naqueles nomes na primeira linha. Muito bem. Nomes criados. Não preciso mais ficar voltando nessa planilha dados.
De volta à planilha consulta. Quero colocar aqui na célula C6 uma validação de dados. Bom, só que aquele nome que se chama regiões, ele não é apropriado, porque ele tem dezenas e dezenas de repetições de regiões, não faz sentido. Então eu vou primeiro criar nessa área auxiliar uma lista de regiões distintas, únicas. Embaixo aqui da coluna E, na célula E7, vou usar a função único. Qual é a matriz? A matriz se chama regiões, que eu acabei de criar. Regiões. Pronto, está aqui. As 5 regiões únicas do Brasil. Elas apareceram na ordem que elas foram criadas. Se você quiser em ordem alfabética, é só embutir essa função único dentro da função classificar. Parênteses mais aqui no final. Pronto, agora elas estão em ordem alfabética. Essa lista está prontinha para ser usada aqui. Então, voltando na célula C6, guia dados. Nas ferramentas de dados, o botão validação de dados, permitir lista. E essa lista não é fixa, então, a fonte dela. Tá? Então, não vou passar o mouse aqui, senão ele pega 5 células fixas. Eu vou apontar apenas para a primeira e colocar aquele operador de continuidade de matriz dinâmica, que é o jogo da velha ou hashtag. Então, E7 expande para até onde terminar a matriz dinâmica. Ok. Apareceu o botão da validação. Será que funcionou? Vamos ver aqui. Opa, está aqui. Vou pegar a primeira região aqui, centro-oeste. Pronto, primeira validação feita. Agora é o seguinte. Deve existir aqui uma lista de estados, porém, estados da região escolhida. Se eu escolhi centro-oeste, devem aparecer os estados apenas da região centro-oeste. Então aqui vamos fazer colocar a função filtro, vou filtrar a matriz. A matriz é a matriz de estados. Eu vou incluir o quê? A região que foi determinada na coluna anterior. Então a matriz de estados ela tem mais de 5.000 nomes, mas o que interessa? Uma coluna em paralelo que eu vou testar. É a coluna da região. Regiões. Na coluna regiões, aquelas que são iguais a esta da célula C6. Será? Está aqui. Apenas os estados da região centro-oeste. Porém, eles vieram repetidos. Basta remover duplicados. Como é feito isso? Embutindo essa função dentro da função único. Então ele vai extrair as duplicatas, está aqui. E ainda vamos deixar em ordem alfabética. Ainda embutir tudo isso dentro da função classificar. Fecha mais um parênteses aqui. Pronto. Vou trocar a região, olha só. Vou pegar aqui a região sudeste. Está aqui, os estados da região sudeste em ordem alfabética. Região nordeste. Os estados da região nordeste em ordem alfabética. Vou fazer a mesma coisa agora para as cidades do estado que foi escolhido. Bom, agora a gente já pode pegar essa lista e atribuir nesta segunda célula através de validação de dados. Célula C8. Dados. Validação de dados. Permitir lista. Qual é a fonte? Começa aqui na célula H7, expandida até terminar. Coloquei o joguinho da velha aqui. Ok. Estado aqui. Falta agora o terceiro nível, que são as cidades do estado escolhido. Aqui, como eu coloquei, região Nordeste, estado do Paraíba, as cidades do estado do Paraíba. Primeira célula aqui na coluna K. Primeiro tem que fazer uma filtragem. Filtro. Estou querendo uma cidade, portanto é a matriz das cidades. O que eu vou incluir? Vou fazer uma comparação. No caso da região escolhida, então, ou do estado escolhido, pode ser o estado. Então eu vou colocar o intervalo chamado estados, onde eles são iguais ao que está na célula C8.
Bom, aqui vieram as cidades pertencentes ao estado da Paraíba. Será que se eu mudar o estado aqui? Estado Bahia. A lista já mudou. Aqui no banco de dados, as cidades já estão em ordem alfabética. Agora de volta aqui. No caso de cidade, não precisa colocar único, porque elas não têm repetição naquela tabela. Mas, para garantir, eu vou colocar dentro da função classificar. Apenas para trazer em ordem alfabética, caso você volte no banco original e tire a lista da ordem. Pronto. Agora aqui na terceira consulta, a cidade. Vamos fazer então a nova validação de dados. Permitir lista. A fonte. Parte da primeira cidade, expandida até terminar o intervalo. Ok. Está aqui. Vou fazer uma mudança aqui. Só lembre o seguinte, a validação de dados não tem fórmula. Então, trocando o primeiro valor da primeira lista, ele não mexe nas outras, até que você vá lá. Tá? Então, eu vou colocar aqui, região sudeste. Ah, já mudou aqui. Estado, Minas Gerais. Já alterou as cidades. Cidade. Vou pegar aqui a cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Aqui. Com essas três informações é possível você fazer cálculos, você gerar gráficos, extrair relatórios, usar soma Cs, ou o que você quiser. Isso aqui você só conseguiria fazer com tabela dinâmica e segmentação de dados. Mas agora não. Fazendo dessa maneira, você pode acessar os textos dos itens escolhidos. Na validação, na segmentação de dados você não consegue. Você filtra visualmente, mas o item filtrado você não consegue extrair de lá. Dessa maneira que você consegue saber qual exatamente a região, o estado e a cidade. Só para finalizar, vou colocar uma contagem aqui do lado. Regiões do Brasil. Quantas tem? Conte, ponto, valores, começando na E7 até expandir ao final. Estados. Quantos estados tem na região escolhida? Conte, ponto, valores, da primeira célula, que é H7, expandindo até o final. Quantas cidades tem naquele estado? Conte, ponto, valores, parte daqui K7, expandido até terminar. Vamos fazer o último teste agora. Vou mudar aqui para a região sul. São 3 estados. Estado, Rio Grande do Sul, 442 municípios. Qual município? Por exemplo, vou pegar um aqui, Pagé. Pronto. Então aqui você tem as listas e as contagens. Aqui você aprendeu a criar uma lista dependente da escolha da lista anterior. Você pode adotar esse mesmo princípio para criar listas de controles de formulário, mais especificamente caixas de listagem ou caixas de combinação. E pode usar, inclusive, em VBA. Essas listas que você extraiu aqui, você pode pegar esse intervalo e usar no seu código VBA. Qualquer coisa, volte o vídeo, assista do comecinho novamente para você pegar todo o mecanismo de filtragem. Viu só que maravilha? Você mistura várias funções matriciais, função único, filtro, classificar, para obter uma lista do jeito que você quer. E essa lista que é dinâmica, você coloca dentro de uma validação de dados ou de um controle de formulário. E está aí essa maravilha de interatividade de forma simples, sem dor de cabeça. Espero que você tenha gostado. Curtiu? Dá o seu joinha aí. Não se esqueça de inscrever no canal e espalhe para os seus amigos, tá bom? E vejo você no próximo vídeo.